9h48, a gente retomou o contato com o deputado federal do MDB do Paraná, Sérgio Souza. Deputado, está nos ouvindo bem agora? Agora sim, Colombo, perfeitamente. Que bom, bem-vindo. Deputado, o Plano Safra é considerado o ideal pelo agronegócio, tanto do ponto de vista da taxa de juros cobrada, quanto do ponto de vista do montante de dinheiro reservado? Olá a você, Colombo, a todos que estão nos assistindo. De fato, o Plano Safra ele é o mais robusto da história, ele tem volumes muito consideráveis e ele vem num ano onde há uma redução também do custo de produção em relação ao ano passado. Lógico que não foi o suficiente no ano passado, não foi o suficiente no ano anterior e também não vai ser o suficiente, porque a nossa agricultura ela é 3, 4 vezes maior do que este Plano Safra. Mas nem toda ela é financiada pelo governo. O governo, ele subsidia, ele lança um plano para parcialmente, principalmente aqueles que não têm condições de custear, de autocustear a sua lavoura, né? Ainda não sabemos taxas de juros. Eu vi de manhã uma entrevista do ministro Carlos Fávaro falando em 1 bilhão para a equalização do prêmio de seguro rural. Não é o suficiente. O nosso pleito era perto de 3 bilhões de reais, porque nós sabemos que os intempéries climáticos cada vez mais estão assolando a agricultura brasileira, em especial no sul do país, e pegou também fortemente nessa última safra no Centro-Oeste. E nós ainda não conhecemos a taxa de juros, Rafael Colombo. A taxa de juros é muito importante, né? Ela tem que ser algo abaixo de 2 dígitos. Nós estávamos com 12% na safra anterior, alguma coisa um pouco menor, mas em média 12%. Nós esperamos que venha abaixo de 9%, porque qualquer valor acima da taxa Selic é o governo agiotando em cima do produtor rural, né? Aí realmente não compensa. O volume, sim, é um volume considerável. Temos que ver como é que vai ser dividido ainda, em quais das áreas, né? Se para custeio, para máquina, qual delas tem a equalização dos juros, qual delas pega a parte da poupança rural, a parte dos depósitos à vista, as LCAs, também temos as CPRs, que o governo coloca dentro agora como se fosse do Plano Safra, né? Nunca foi contabilizado e passa a ser contabilizado agora. Vamos aguardar para ver no final da tarde aí o que vem de novidades. Mas nos aparenta o mesmo do que foi o ano passado, com juros ainda muito altos ao produtor rural. Agora, deputado, há o foco do Plano Safra na produção sustentável, na agricultura com práticas sustentáveis, mas tem um foco especial também, e isso deve ser confirmado após esse lançamento, no estímulo à produção de grãos, uma preocupação que ganhou muita força por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul, e havia o temor de que a produção não conseguisse ser escoada para abastecer todo o país, o que parece não se concretizou, pelo menos por enquanto, né? O que o senhor espera, ou o setor espera, em relação a esse estímulo para ampliar a produção de grãos aqui no Brasil? Olívia, o produtor rural ele faz conta. Seja do Rio Grande do Sul, seja do Maranhão, o do Nordeste, o do Norte, do Centro-Oeste, qualquer região. Ele vai ver, primeiro, as condições climáticas, se elas são, e as condições de solo, se elas são propícias a determinados grãos, por exemplo, o arroz. O arroz no sequeiro, que é só 15% da produção nacional, ele só compensa lá no início do plantio, em áreas novas. Você transformou a área de pastagem em área de lavoura, o primeiro, segundo ano, entra o arroz, porque ele vai muito bem em terras ácidas. O arroz ele está no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina na proporção de 85% da produção nacional, porque ele está em áreas alagadas, em áreas que não vão outras culturas, né? Aonde vai já passou a se transformar para a soja. Agora, se houver um incentivo, uma garantia de preço mínimo, se houver um incentivo de custeio para plantar, o produtor vai fazer a conta. Se compensa plantar arroz, se compensa plantar soja, algodão, milho, deixar em pasto, é natural, é econômico isso, né? Do ponto de vista ambiental, dessa parte, desse apelo que o governo traz, nós temos que ir um pouco além. O Estado brasileiro tem que analisar o CAR.
que é o cadastro ambiental rural. O Banco Central está exigindo, os bancos começaram a exigir, o CMN também está colocando uma resolução nesse sentido. Já houve devolução de cargas de soja que foi para fora do país porque não tinha o CAR analisado. Então, tem várias situações acontecendo, mas o Estado brasileiro não analisa o CAR. O Estado, os entes federados, inclusive, o produtor, em 99,9% já fez a entrega desse cadastro ambiental rural, mas o Estado não promoveu a análise para depois dizer se há ainda alguma regularização a ser promovida ou não. Então, assim, muito bom colocar o apelo ambiental, eu acho isso extremamente interessante, incentiva ao produtor rural a conservar a natureza, e eu digo que o produtor é o que mais conserva. Nós temos praticamente 1/3 do território nacional preservado dentro da propriedade privada, então é algo muito significativo, né? E nós temos mais 1/3 do território nacional em áreas públicas, indígenas e assim por diante, né? Sabemos da importância disso, e incentivos do governo é muito bem visto, né? Porque passa a compensar deixar a floresta em pé do que ela no chão. Amanda? Deputado, o governo Lula tem tido muita dificuldade de interlocução com o agronegócio, né? Apesar de sinalizações, apesar de anunciar planos safras recordes, inclusive foi no governo Lula que a criação do plano safra, né, nos primeiros 2 mandatos. Ao que o senhor atribui isso, essa dificuldade de interlocução, essa resistência de parte a parte? Olha, no primeiro ano até houve uma interlocução até um pouco melhor. Depois nós passamos a perceber que o governo ele edita as medidas, depois ele quer impor isso ao setor. Tem que criar um diálogo. Nós aqui que temos uma bancada muito organizada, a bancada ruralista no Congresso, a Frente Parlamentar Agropecuária, que congregam quase 60 entidades nacionais, pegando da soja, do arroz, do milho, dos defensivos, da carne, por aí vai. Essas pessoas conversam conosco no dia a dia e dizem as suas necessidades. E nós somos os interlocutores com o Estado brasileiro, com o Congresso Nacional e também com o governo. Por exemplo, o governo editou aquela medida 1227, que tinha um impacto enorme no setor produtivo rural, principalmente na cadeia de grãos, sem conversar conosco. Aí depois alguns interlocutores, olha, mas vocês estão batendo na medida provisória, vocês deviam nos ouvir. Eu disse a alguns deles, vocês teriam que ter conversado, dialogado conosco antes de editar. Agora a imprensa me liga e quer ouvir a opinião, e a opinião é que isso vai ser um desastre para o setor produtivo, aumentando muito o custo de produção e dando inflação lá na gôndola do supermercado. Então, não é difícil conversar com o Congresso. Lógico que tem alguns no Congresso que são um pouco mais ríspido com o governo, mas tem muita gente que dialoga muito bem com o governo. Eu sou uma das pessoas que faz isso com o governo, tenho conversado muito com o Ministério da Fazenda, tive com o ministro Haddad antes e com o ministro Fávaro também, e também com parlamentares tratando do Plano Safra. Estivemos em outros momentos tratando de outras pautas, por exemplo, a reforma tributária que está aí, né? Há toda uma preocupação, e sem conversar conosco, dessa bancada que é a mais organizada no Congresso Nacional, sem dialogar, não quer dizer que a gente tem razão em tudo e vai abrir mão de tudo ou vai ficar com tudo, não. Muito pelo contrário, nós temos que ver o que é razoável, essa questão da cesta básica, o que vai ser tributado de forma especial, o que vai ter tributação desonerada, né? Tudo isso a gente está cuidando, porque é daqui que vai sair algo que vai ter impacto, tanto no custo de produção ou lá na gôndola do supermercado, gerando inflação para o consumidor brasileiro. Conversamos com o deputado federal pelo MDB do Paraná, Sérgio Souza. Deputado, muito obrigado pela entrevista e bom dia para o senhor. Até a próxima, hein? Obrigado, Rafael Colombo. Um abraço, um bom dia a todos.